Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa matéria de cálculos estatísticos. Agora nós vamos falar um pouco sobre inferência, tá? O que é inferência em estatística. Então aqui, tá no material, deixei para vocês. Inferência é o ramo da estatística, tá? Que procura fazer afirmações sobre características de uma população baseando-se em uma amostra. Ou seja, eu pegar uma amostra, eu querer definir determinadas características daquela população através do que eu observei na amostra. Então, aquele estudo que eu fiz na amostra, eu replico as características, o que eu encontrei nessa amostra para a população, tá? Aqui está como conceito, é fazer afirmações sobre características de uma população baseando no resultado das amostras, tá? O uso das informações da amostra para concluir sobre o todo faz parte da atividade diária. Então é isso daqui, ó. A inferência é você atribuir as características daquela amostra que você estudou para toda a população, tá? Tem um exemplo aqui, a gente pode ver um exemplo. Uma pessoa, uma dona de casa vai numa feira livre, compra laranja, por exemplo, e ele tem uma amostra ali para experimentar. A pessoa fornece ali uma laranja para experimentar. Então, se aquela laranja está doce ou não. A partir daí, daquela amostra, ela vai supor, né, que todas as laranjas estão igual àquela lá. Então, ela está fazendo uma inferência. A partir de uma amostra, ela está definindo a característica de toda uma população. A gente já viu a questão das definições de população e amostra, mas só para relembrar, tá? A população é o conjunto de indivíduos que possuem pelo menos uma variável comum, ou seja, é todo aquele universo que eu quero estudar. Se eu quero estudar, por exemplo, uma pesquisa eleitoral para prefeito de determinada cidade, então a minha população vai ser todos os eleitores daquela cidade, 50 mil, 100 mil habitantes, dependendo do tamanho da cidade, ok? Então essa é a população. E a amostra, ela é o subconjunto da população. Ou seja, eu tenho uma cidade aí com 50 mil eleitores. Eu vou fazer uma pesquisa eleitoral, então eu não tenho condições de entrevistar esses 50 mil. Então eu vou pegar uma amostra lá, por exemplo, 500 pessoas, 1000 pessoas, e vou fazer a pesquisa e fazer a inferência. Eu vou determinar a intenção de voto dessas pessoas para toda a população. Ok? Então a inferência é praticamente isso daí. Por que a gente utiliza as amostras? Por causa do tamanho, tá? Por causa do tempo. Como eu disse ali, você fazer uma pesquisa com 50 mil eleitores dentro da cidade praticamente é impossível ali, levaria muito tempo, seria um estudo muito caro, tá? Então, normalmente nós usamos as amostras para poder representar essa população. Aí a gente tem um pouco aqui de amostragem, tá? A operação que consiste em tomar certo número de elementos, ou seja, uma amostra no conjunto de elementos que queremos observar ou tratar, a população, tá? Então, falando um pouco sobre a amostragem, tá? Você quer fazer, por exemplo, como nós citamos ali, você vai estudar a intenção de voto de uma população de uma determinada cidade, os eleitores, 50 mil eleitores. Então você vai entrevistar uma quantidade, você vai pegar uma determinada amostragem desses eleitores para entrevistar, para poder fazer a inferência, poder divulgar ali a intenção de voto, como que está a corrida eleitoral desses candidatos, tá? Mas o que vem à mente daí é qual que é o tamanho dessa amostra, quantas pessoas eu tenho que entrevistar para poder ter um resultado mais próximo do real, mais próximo do real da população inteira, tá? Então aqui tem um método simples aqui para estudo, para você calcular o tamanho da amostra que você tem que tomar para o seu estudo ser fidedigno, tá? Ser um estudo mais próximo do real possível. Então nós vamos usar, são
duas fórmulas aqui simples, tá? Vamos explicar depois no exemplo aqui para baixo. Então, onde aqui, ó, pegando essas fórmulas, onde N, o N maiúsculo aqui, ó, é o tamanho da população, o E0, E de índice 0, ele é o erro amostral, ou seja, eu vou querer fazer uma pesquisa, tirar uma amostra de uma população, mas eu quero que o meu resultado dê no máximo ali, por exemplo, 5% de erro. Então ele tem ali um erro tolerável de 5%. Ou seja, quando eu pego a amostra, o erro que pode dar dentro dos resultados dessa amostra seja de no máximo 5%. Tá? Então esse é o meu erro amostral. No exemplo fica um pouco mais fácil. Tá? O N de índice 0 aqui, N0, esse daqui, ó, é a primeira aproximação do tamanho da amostra, vai ser o primeiro tamanho de amostra que a gente vai conseguir, tá? E o N, esse N aqui é o tamanho total da amostra, que nós vamos ter que pegar para representar aquela população. Então, lá, um exemplo aqui, ó, você tem aqui uma população de 200 famílias, você quer fazer um estudo com 200 famílias, e você quer que o resultado tenha um erro tolerável ali de no máximo 4%, tá? Então o resultado seu ele pode ter 4% para menos, 4% para mais, que esteja em torno desse 4%. Então o seu E0, que vai ser esse primeiro aqui ó, E0, é 4%. Aí você tem então a população, tá? 200 famílias, e você tem um erro máximo que você vai tolerar, 4%. Isso aqui o exercício vai dar para nós. Então você vai usar essa forma, utilizar aqui, ó. Então N0, que é a primeira aproximação, vai ser igual a 1 dividido pelo meu erro tolerável 4%. Em decimal aqui vai ficar 0,04 elevado ao quadrado. Então vai ficar, ó, N0 igual a 1 dividido por 0,04 ao quadrado, tá? Fazendo essa conta vai dar 625 famílias. Só que por enquanto essa é só a primeira aproximação, porque aqui ó, deu um resultado de 625 famílias, mas nós estamos estudando 200 só, ok? Tem dois casos que você vai parar por aqui, depois eu vou explicar um pouco mais para frente quais são os dois casos que você não vai precisar utilizar essa outra forma, mas por enquanto aí nós vamos ter que fazer a correção do tamanho da amostra, que é essa outra fórmula aqui. Então a gente já achou o nosso N0, que no caso aqui é 625, e vamos aplicar nessa fórmula aqui. Então N vai ser N maiúsculo, total da população, tá? 200 famílias, vezes o N0, que nós acabamos de achar aqui, 625. Então, 200 vezes 625, dividido por N mais N0, que é mais dividido por 200, que é o N, e mais 625, N0. Fazendo essa conta aqui, ó, vai dar 125 mil dividido por 825, total de 152 famílias. Então, para mim ter um resultado, pegar uma quantidade de pessoas como amostra e ter um resultado de 4% numa população de 200 famílias, eu vou ter que pegar uma amostra de 152 famílias para poder dar no máximo esse 4% de tolerância, ok? Agora, os dois casos que a gente não vai precisar utilizar essa segunda fórmula, dá para parar aqui na primeira aproximação. O primeiro caso, se eu não tenho no meu exercício, ele não me dá o número de famílias, o meu N, né? A minha população. Se ele não me dá, só dá um erro amostral, então eu chego aqui no primeira aproximação, eu não vou ter N aqui para fazer a segunda forma, então esse vai ser o meu resultado final, tá? Ou se, o outro caso, a minha população foi mais que 20 vezes o meu N0, tá? Se a minha população aqui fosse 20 vezes ou mais o meu N0, aí eu paro por aqui, eu não preciso fazer mais. Se eu quiser, até posso continuar, posso fazer
essa segunda fórmula aqui, mas vai dar, o resultado vai dar o mesmo, trabalho à toa, tá? É nesse caso aqui, ó, no mesmo exercício, e se a população fosse de 200 mil famílias, em vez de ser 200 mil famílias. Então, nesse caso aqui, ó, 200 mil famílias dá mais que 20 vezes do meu N0. Meu N0 é 625, tá? Então, eu poderia parar por aqui, seria 625 famílias. Porque se eu for continuar fazendo a segunda fórmula, ela daria isso aqui, ó. N igual a N vezes o N0 dividido por N mais N0. Então, 200 mil vezes 625 dividido por 200 mil mais 625. O total ia dar 623 famílias. Então, a gente vê que ele é bem aproximado do meu N0. Então, nesse caso, não seria necessário continuar a conta. A gente pode até continuar, mas ele vai dar um valor muito aproximado. Ok? Então é praticamente isso daí, inferência, tá? Você fazer inferência, você pegar a amostra, utilizar os resultados dessa amostra e replicar a população toda, e um método aqui bem simples para a gente calcular o tamanho da amostra que nós precisamos para determinado estudo, ok? Vou deixar uns exercícios no Teams lá, 2 exercícios bem parecidos com esses daqui, tá? Só para praticar um pouco. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar, ok? Bom estudo, bom descanso para vocês.